Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Meus amigos, a insanidade tomou outro tipo de forma. Veja só, o indivíduo, ministro da Suprema Corte, acompanhado de mais de uma dezena de seguranças, pelo menos é o que diz as inúmeras reportagens que foram feitas ao longo dos últimos anos, na qual foram investidos valores milionários na segurança, proteção e defesa dos ministros do Supremo. Portanto, o ministro Alexandre estava com medo de ser raptado de táxi. Olha só que loucura! O homem que foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ministro da Justiça, promotor de justiça antes de assumir uma secretaria na prefeitura de São Paulo, esse indivíduo aí quase foi vítima de um delito horrível. Com toda honestidade, para vocês, meus amigos, isso para mim, diante do qualificado, sabe como é que é, né? Diante do qualificado currículo do ministro Alexandre, para mim não parece fazer muito sentido. Então eu vou te mostrar aqui neste momento um detalhe deveras relevante dessa confusão toda gerada pela delação do Cid, que teve como consequência a Operação Tempus Veritatis, que teve como consequência essa operação de ontem, que prendeu 5 pessoas das forças militares brasileiras. E também nós temos a solução de um mistério. Pois bem, meu querido amigo, por essa razão eu peço o teu like, é muito importante, compartilha este vídeo aqui. Se estiver me conhecendo hoje, inscreva-se, você é muito bem-vindo aqui no canal. Se já for inscrito, confira o sino das notificações, tem vídeo todo dia. E se possível, faça uma doação aqui para mim, eu sou o Will, obrigado. Faz uma doação aqui no Pix, e o Pix é o e-mail doiparowill@gmail.com. Pois bem, meu querido amigo, então vem comigo. E ligue nisso aqui. O que deu de errado no plano de golpe que tentou, segundo a Polícia Federal, o Xandão e a grande mídia, ceifar Lula, Alckmin e Xandão? Veja essa e outras perguntas sem resposta. Tá certo, vamos ver aqui então. Até o momento, a Polícia Federal não explicou a razão pela qual o planejamento feito por militares que compõem a tropa de elite do Exército Brasileiro não foi levado adiante. Simplesmente o pessoal acabou desistindo, ainda bem que não fizeram nada, certo? E a Polícia Federal não disse razão pela qual o delito não foi pra frente. Pois bem, foram até pedir a opinião do Paulo Pimenta, qualificadíssimo, nossa, muito qualificado. Disseram assim, mas ministro Paulo Pimenta, o senhor poderia explicar por que o plano não foi adiante? E a conclusão de Paulo Pimenta foi que não ocorreu o delito por detalhes. Até então, não fora divulgado quais seriam esses detalhes. Então veja só, o general da reserva Mário Fernandes sentou no seu computador, abriu o documento do Word e digitou uma série de barbaridades, fazendo um croquis, um checklist, o chamado plano de execução das autoridades. Esse senhor aí, esse general Mário Fernandes, ele compõe a tropa de elite de forças especiais do Exército, o famigerado Kids Preto, que é um grupo específico treinado para atuar em missões sigilosas em ambientes hostis ou de sensibilidade política. Meu amigo, esse general aí recebeu uma mensagem que dizia assim: Honorito está no Palácio do Planalto. 12 minutos depois, estava o general Mário Fernandes dentro do Palácio do Planalto imprimindo o dito do plano. Como é que descobriram isso? Nós não fazemos a menor ideia. A Polícia Federal chegou a essa conclusão baseado na fila de impressão da impressora que dizia assim: documento do Word PL alguma coisa. Bom, a Polícia Federal que fez tais afirmações. Aí na decisão do Xandão de 74 páginas, diz o Moraes assim, que o dito documento se tratava de um verdadeiro planejamento com características de terror, no qual constam descritos todos os dados necessários para a execução de uma operação de alto risco. Diz a reportagem também que o ceifar de Lula, Alckmin e Moraes deveria ocorrer em dezembro de 22. O planejamento operacional da organização trocou de nome, tinha uma outra alcunha à operação que passou a se chamar Punhal Verde Amarelo. Então, segundo o senhor Ricardo Lewandowski, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública do Lula, essas pessoas chegaram muito perto de atingir o objetivo. Pois bem, mas como é que ia se desenrolar isso? Com uma exposição midiática
prática cinematográfica, com um artefato explosivo, que Deus defenda, ou por envenenamento em evento público, evento oficial público. Meu amigo, isso parece ter saído da cabeça de uma pessoa extremamente qualificada, um belo currículo, fazendo parte da força de elite do Exército Brasileiro. Para mim não faz muito sentido, mas é o que a Polícia Federal está dizendo. Pois bem, as pessoas aí que estavam num grupo chamado Copa 2022, tinham nomes de países, andaram zambetando, caminhando por perto de onde o Xandex mora, um apartamento funcional para membros do poder público de Brasília. Aí o sujeito chegou lá perto, caminhou um pouco, foi para lá e para cá, trocaram mensagens deixando documentação material, afinal de contas, mensagem eletrônica é documento, e no fim das contas acabou que o cara disse assim: brother, estou em posição, vou pegar um táxi. Cara, como é que o sujeito pretendia executar o delito? Chamar um táxi, ir até o endereço funcional do Xandão, que é protegido por vários seguranças pagos por nós, é direito, tá na lei, não tô aqui para debater isso, e adentrar no edifício funcional. Será que é fácil ingressar nas dependências de um prédio que moram autoridades públicas, ainda mais uma autoridade do estirpe, do calibre do ministro Moraes? Será que deve ser fácil de adentrar nesse prédio? Responde aí, escreve no comentário, que eu gostaria de saber o que tu pensa. Bater na porta do Xandão e aí perguntar: o senhor é o ministro Xandex? Pois bem, venha, o senhor está passando por um delito horrível. Cara, isso é uma insanidade, isso é uma loucura, parece um plano elaborado pelos trapalhões, mas ainda assim, acho que Didi Mocó elaboraria algo muito melhor. Mas tá certo, vamos continuar aqui. Então, o criminoso pegaria Xandão na sua casa, o colocaria dentro de um táxi e o levaria até um outro ponto, um ponto de estratificação, de tirar o sujeito lá de dentro da casa dele. Cara, numa boa, pela quantidade de seguranças que cada um dos ministros tem direito, e isso não começou em 2024, isso vem desde pelo menos 2021, eu vou mostrar aqui para vocês, a segurança dos ministros foi aumentando ao longo dos últimos anos. Qual que seria a possibilidade de um absurdo desses dar certo, um crime desses acontecer de forma produtiva para o criminoso? Não me parece crível. Ia colocar o ministro Moraes dentro do táxi e ficou por isso mesmo? Aí Xandão ia estar saindo e abanar para o seu segurança e dizer assim: ô fulano, não, tá tudo certo, não tô sendo sequestrado, fica de boa, tá? Só vou ali dar um olhê com esse desconhecido aqui, mas tá tudo tranquilo, tá favorável. Aí eu adentrar dentro do táxi e olhar pro taxista e dizer: não, seu taxista, fica tranquilo, isso aqui pode até estar parecendo um sequestro, mas não é, só tô dando um olhê com esse total, completo e absoluto desconhecido. Cara, na boa, se alguém tentar fazer algo nesse sentido aí contra o Xandão, é capaz do Moraes tampar o cara na porrada. Levando em conta aí que tiveram uns militares que desmaiaram, acho que eu posso presumir que o Xandão, que puxa ferro, faz academia há anos, todo dia, ia descer a porrada, tampar um doido desses aí de pancada, fácil. Bom, pelo menos eu acho, né? Eu só tô especulando aqui. E aí os sujeitos aí acharam que ia ficar tudo de boa, que iam pegar o Xandão e que a coisa ia ficar assim, e depois iam ser caçando Lula, e depois iam ser caçando o Alckmin. Oh, meu Deus do céu. O Lula tava em São Paulo, provavelmente bêbado, num evento dos catadores de lixo, que fazem um trabalho incrível lá de material de reciclagem. Tava o Lula lá atrapalhando a vida dos caras. O Alckmin estava em Brasília também num evento, só que neste caso da ONU, que tinha questões de educação e outras ONGs aí sobre educação, coisa da Unesco, parada da ONU. Ô, meu amigo, isso daí parece uma insanidade muito grande, né? E segundo as reportagens, coisa que a Polícia Federal não explicou, mas as reportagens disseram mais ou menos assim, que no dia 15 de dezembro de 2022, o dia dessa confusão toda aí, estava acontecendo um julgamento no Supremo. Tava rolando uma votação. No entanto, a votação foi encerrada, o julgamento desse caso aí, foi encerrado mais cedo, e aí, quando o indivíduo, depois de estar há mais de 20 minutos esperando um táxi, recebeu o indicativo do outro sujeito dizendo assim: cancela o jogo, e a história foi pro beleléu. Foi de lá, a história não teve mais nenhum outro procedimento ao passo. Um plano desses, que fora digitado no Word e impresso dentro do Palácio do Planalto, distribuído, eu imagino, entre os demais membros aí que estavam elaborando tudo isso, me parece uma loucura tão grande de deixar tanto
tanto rastro de provas. Será que o pessoal do PCC ou do Comando Vermelho, quando vão fazer algum delito horrível de tráfico, de sequestro, alguma atividade criminosa, será que eles imprimem uma documentação e entregam para os seus subordinados? Será que isso acontece? É uma boa pergunta. Eu, honestamente, neste caso aí, imagino que não deve ter papel, nem mensagem no Zap dizendo esse tipo de instrução. Mas o Xandão ficou muito preocupado, né, meu irmão? Inclusive, acusam o Bolsonaro de ter estado no mesmo ambiente que o tal do general Mário Fernandes em duas oportunidades. O Bolsonaro estava no Alvorada, na sua casa, e aí o sujeito foi lá, bateu um lero com o Bonorito. E agora a mídia está utilizando isso para acusar Bolsonaro. Sendo que o Bolsonaro falou, cara, eu não estava sabendo nada disso, pelo amor de Deus. Sem contar que foram se reunir na casa do general Braga Neto, que tinha concorrido à vice-presidência do Brasil junto com o Bolsonaro. Meu irmão, você acha que o Braga Neto ia ser louco de chamar para sua própria casa essas pessoas para falar esse tipo de absurdo, um plano de sequestro seguido de morte? Para mim isso não é crível. Para mim isso daí só evidencia que eram pessoas que estavam endoidando, com todo o respeito do mundo. E veja só, meu amigo, antes da gente prosseguir aqui, tem um mistério que a Polícia Federal também não sabe o que se passou, quem é, o que aconteceu. Aqui nesta foto nós temos à esquerda um criminoso alcoólatra que saqueou a nação brasileira durante muito tempo, o Lula. Do outro lado nós temos um sujeito alucinado que tem uma mania de perseguição terrível. E ao centro nós temos aqui este senhor que falou mal do Lula, mas depois, para chegar à vice-presidência, ou pelo menos tentar, prestou os serviços orais ajoelhados de frente para o alcoólatra. E aí utilizaram codinomes. Veja que interessante. Lula seria o Jeca, Alckmin, o Joca, Moraes, a professora. E esse codinome professora já é conhecido há bastante tempo. Mas utilizaram também um codinome Juca e estão imputando ao ministro Flávio Dino. Bom, se junto deste nome Juca não tinha nenhuma referência a peso, gordura, coisas redondas, apelidos, dizendo que o Juca é gordo, é pesado, é redondo, é um nhonho brasileiro, é uma baleia fora d'água, come pra caramba, ou também associados ao cheiro, que é fedido, fedorento, catinguento. Se não tinha nada disso, por que estão dizendo que se trata de Flávio Dino? Bom, vamos aguardar a conclusão da Polícia Federal. Eu penso que não é o Flávio Dino, porque se fosse, poderia ser dito que ao invés de um táxi, teriam que utilizar um guindaste. Pois bem, este plano não te parece muito doido, meu amigo? Para mim, esse planejamento aí não tem o menor sentido e muito me chama a atenção ter sido elaborado por um general do Exército Brasileiro que pertence à Força Especial, à elite, o tal do Kids Preto. Mas tá certo, as informações são essas. Mas vamos falar aqui rapidão, então, do esquema de segurança dos ministros do Supremo, mais especificamente, segurança pessoal. Veja, observe a data aqui, 6 de setembro de 2021. Nessa época, fora feita uma nova análise da segurança dos ministros, então decidiram que os ministros precisavam ter a sua segurança pessoal aumentada. Lá em 2021 foi dito assim, que todos os ministros do Supremo tiveram a sua segurança pessoal reforçada por causa de uma escalada de tensões contra a corte. Os prédios do Supremo e anexos também receberam segurança extra, já lá em 2021. Protocolos para proteger a residência dos magistrados foram adotados e eles foram aconselhados a evitarem locais públicos sem a companhia de seguranças. O ponto é, tem literalmente dezenas de seguranças para o corpo de ministros do Supremo. Meu amigo, acredite, eles são protegidos muito mais do que qualquer brasileiro sonharia em ser. Pois bem, 2021. Vamos dar um pequeno salto no tempo aqui para 10 de setembro de 2023. O Supremo investe 60 milhões em contratos para segurança e autopromoção. Então fora feita uma reavaliação da segurança, equipamentos foram comprados, a segurança dos ministros melhorada e eles então dessa forma estão mais protegidos ainda. E agora chegamos ao dia 6 de junho de 2024, alguns meses atrás, na qual o Supremo fez uma nova reavaliação e um novo investimento em segurança de seus ministros. Até deu bafão. Lembra que os ministros estavam viajando para o estrangeiro com seus seguranças? Foram feitas reportagens, questionamentos que em alguns casos não foram respondidos. Pois bem, nós dentro desse histórico aqui que eu mostrei, podemos observar tranquilamente que a segurança de cada um dos ministros do Supremo não foi reduzida.
reduzida, pelo contrário, foi aumentada. Ou seja, diante disso, te parece crível que pessoas da tropa de elite do Exército Brasileiro levariam em frente um plano totalmente insano? Para mim, com todo respeito, não parece tão crível assim. Parecia mais era um plano adolescente de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Pelo menos até este momento, o qual foram mostradas tais informações que nós temos disponíveis na mídia. Pois bem, aí foram perguntar para o Bolsonaro de novo o que ele tinha a ver com isso. E aí fora noticiado que a troca de mensagens entre o general Mário Fernandes e o seu assessor tinham algumas expressões complicadas, na qual o assessor reclamava assim: o general Mário Fernandes, né? Me desculpe, general, a seguinte expressão: mas 4 linhas é o caxo, 4 linhas da Constituição é o cacete. E falou outras coisas aqui, o chefe de gabinete do general Mário Fernandes. E aí, obviamente, isso daí mostra, de forma, pelo menos para mim, bem clara, que o Bolsonaro era veementemente, totalmente, absolutamente contra qualquer tipo de planejamento, pois o Bonorito falou com uma frequência muito grande que ele sempre faz tudo dentro da Carta Magna, dentro das 4 linhas da Constituição. E aí, meu irmão, a mídia já tá dando um jeito de deturpar, como se fosse o Bolsonaro usar a expressão dentro das 4 linhas da Constituição, uma espécie de escudo. E a reclamação do assessor do general Mário Fernandes seria uma espécie de aceitação do Bolsonaro. Observem que nessas confusões todas, o Bolsonaro só fala alguma coisa quando é entrevistado. Não há troca de mensagens envolvendo o Bolsonaro nessas confusões, o que para mim deixa ainda mais claro a perseguição política. Para aliados de Bonorito, a crítica do assessor do general, a obediência à Constituição Federal por parte de Bolsonaro, reforça a versão de que ele, Bonorito, segurou seu ímpeto, ou melhor, que o Bolsonaro segurou o ímpeto, a vontade dos militares, e foi essa atitude de respeitar a Constituição do Bolsonaro que impediu que os militares fossem para uma espécie de ruptura democrática. Ou seja, meu amigo, Bolsonaro não fez absolutamente nada de errado, muito pelo contrário. Bolsonaro foi sim um patriota e defendeu a Constituição, como é a obrigação de todo presidente. Então, meu amigo, eu quero saber o que tu achou desse plano maluco aí, certo? Será que o Xandão então seria raptado com o auxílio de um taxista que ia ser colocado numa celeuma criminosa sem ter a menor noção do que estava acontecendo? Bom, meu amigo, vamos aguardar aí os próximos episódios, tá certo? Por isso eu peço o teu like, o teu compartilhamento, verifica o sino das notificações, se já for inscrito, se não for inscrito, por gentileza, te inscreve aí, meu amigo, inscreva-se aqui no canal e, por favor, faça uma doação aqui no Pix, o Pix é o e-mail do will@gmail.com. Belezinha? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tamo junto, compartilha aí, espeta o like, valeu, falou, tchau, tchau.